Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Cariocão 2023. Final de semana com a primeira rodada do Cariocão. Lógico, todos sabem, a abertura aconteceu no jogo na semana, um jogo do Flamengo adiantado da quinta rodada, mas para todos os outros times, com exceção de Flamengo e Audax, que se enfrentaram na quinta-feira, todos os outros estavam estreando, né? Então, iniciou-se verdadeiramente o Campeonato Carioca neste final de semana. E final de semana com cara de carioca, com sol, muito calor. Show de bola. É isso que o carioca gosta. Negócio de chuva todo dia, bom, já estava dando no saquinho, né? Mas, final de semana deu para galera curtir. E o Flamengo, que fez a partida da semana com um time sub-20, na verdade o time que jogou na quinta-feira era basicamente o time do Flamengo que estava na Copinha, né? O Flamengo mandou os jogadores para a Copinha, eles fizeram acho que uma partida, o Flamengo tirou quase que a metade da molecada da Copinha, botou o sub-16 na Copinha, e esses jogadores que estavam lá foram jogar a primeira partida contra o Audax e ganharam de 1-0. Mas nessa segunda partida o Flamengo já foi com a força máxima, porque a gente viu aí muitos times, né, que tem muitas competições também, igual o Flamengo, indo com força máxima já, tipo o Palmeiras, o Fluminense, dentre outros times aí, não só no campeonato aqui do Rio, mas de outros campeonatos, já indo com a força máxima. Por quê? Porque muitos times já têm decisões no início. E o Flamengo é um desses. O Flamengo agora, no final do mês, já tem aí uma disputa de título contra o Palmeiras. Então o Flamengo não pode perder tempo em dar ritmo de jogo. Estreia do treinador Vitor Pereira, né? Dentro do campo, com os jogadores, todo mundo muito atento para ver como é que ele ia se comportar, né, na beira do campo. Eu já te digo, ele se comportou completamente diferente do que eu vi algumas vezes ele no Corinthians. Aí eu vou dar simplesmente uma opinião, tá? Que ficou nítido que o comportamento dele deu uma mudada. Pode ser por causa do início do trabalho. E com o passar do tempo, a sua atitude na beira do campo também pode mudar. Do que eu estou falando para não enrolar? No Corinthians, você via um Vitor Pereira muito mais ativo, reclamando, muito mais, não irritado, mas muito mais participativo. Nesse primeiro jogo, ele estava mais calmo, ele estava orientando, mas bem mais tranquilo. Isso pode ser duas coisas, tá? Minha opinião. Ou, pelo elenco do Flamengo ser e ter mais qualidade do que a do Corinthians, os jogadores entenderam mais rapidamente o que ele quer, então não tem a necessidade de ficar gritando, berrando, xingando. Ou ele percebeu que ele não vai conseguir segurar o grupo do jeito que ele era no Corinthians. Isso é um outro, ele pode ter olhado e falar, bom, aquele meu jeito enérgico, reclamão, não vai dar. Apesar do Jorge Jesus ter sido assim, mas eu não conquistei ainda nada. O Jorge Jesus também não tinha conquistado com o jeito dele, mas acabou conquistando. Eu não quero fazer essa comparação. Então ele pode estar colocando um monte de coisa na balança também, né, para ser um cara um pouco mais centrado. O Vitor Pereira, nesse jogo, ele foi muito mais Dorival Júnior do que o
o seu compatriota Jorge Jesus. A postura dele na beira do campo foi muito mais de Dorival Júnior. Talvez ele esteja indo aí por esse caminho que ele entenda que com o elenco do Flamengo não precisa ficar gritando o tempo todo, dando esporro o tempo inteiro. Pode ser por aí. Então o Flamengo jogou contra a Portuguesa do Rio, a Luz aqui do Rio, no Maracanã. Maracanã lotado, a galera louca para ver o time, ver a estreia do Gerson, né? Sentir a ausência do João Gomes. Foi lá, viu, gostou, e o Flamengo inicia aí o time titular, né? Com uma vitória de 4-1. Agora já tem 6 pontos no Campeonato Carioca. Fazendo uma boa partida. E mais importante do que fazer boa partida, era a galera ver taticamente o que o Vitor Pereira vai arrumar com essas peças. Óbvio que você, olhando o time do Flamengo, não tendo o Rodinei pelo lado direito, muda um pouco a característica. O Varela ataca também, mas ele não tem a velocidade, ele não tem a força física do Rodinei. Mas o Varela provavelmente vai ser o titular. Iniciou hoje, provavelmente vai ser o titular. Pelo lado esquerdo, tem o Ayrton Lucas, que dá mais essa força do que o Felipe Luiz. Então, o time de 2022, que tinha uma força muito grande pelo lado direito de ataque, provavelmente em 2023 vai ter pelo lado esquerdo, com o Ayrton Lucas. Lógico, vai ficar ali revezando com o Felipe Luiz, mas com o Ayrton Lucas. E tem outro detalhe. Muda um pouco o Flamengo de 2022 com o João Gomes fazendo um segundo volante ali, né? E o Gerson também muda um pouco, porque o João Gomes é mais marcador, é mais pitbull. O Gerson tem mais qualidade técnica, tem mais visão de jogo. Então também muda. Então só pelo fato daquele time de 2022 saírem João Gomes e Rodinei, 2 jogadores fisicamente e com características mais explosivas do que os jogadores que entraram, Gerson e Pulgar, não estou falando que quem saiu é melhor ou pior do que quem entrou. Não é nada disso. Mas são características diferentes. Então o Flamengo já ia ter um posicionamento diferente. Porém, taticamente, o Flamengo também mudou. Tanto para o início do jogo, quanto durante as substituições. Então é sobre isso que a gente vai falar nesse momento. Vamos trazer aqui o nosso campinho. Então eu já peço a você, meu amigo torcedor do Flamengo, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Zé com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022-9922-5412, está aqui embaixo da descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração de cifrão que está do lado do compartilhar. Beleza? Então vamos lá aqui para o nosso campinho. Vamos aqui para o nosso campinho. Deixa eu ficar aqui no gol, tá? Ficar aqui no gol. O Flamengo começou neste formato. Um 4-4-2 clássico. Um 4-4-2 clássico, tá? O Flamengo jogava assim. O Flamengo jogava assim. Aqui. Num losango. Aqui, ó. Dessa maneira aqui. O Flamengo jogava num losango acabava o Pedro ficando um pouco mais centralizado e o Gabriel Barbosa, o Gabigol um pouco mais aberto pelo lado esquerdo. De vez em quando a Arrascaeta vinha aqui um pouco mais pelo lado esquerdo, mas aqui no lugar do Gerson era o João Gomes, mas o Flamengo era basicamente um losango. Agora o Flamengo joga assim.
Foi esse formato aqui, um 4-4-2 clássico. 4-4-2 clássico. Tá? Pedro e Gabriel Barbosa mais próximos. O Arrascaeta e o Everton Ribeiro sendo meias. Meias mesmo. Aqui. Vou botar o Arrascaeta aqui. Sendo meias mesmo. Entendeu? Jogando assim. O que acontece de vez em quando? De vez em quando o Thiago Maia sobe, o Gerson faz o primeiro homem. Arrascaeta e Everton Ribeiro tanto jogam por dentro quanto faz aqui por fora. Com essa formação, o Ayrton Lucas tem uma presença no ataque com mais força do que o Varela. Mas não joga mais no losango. Faz aqui um quadrado muito mais parecido com o que era o time do Jorge Jesus de 2000. Não estou fazendo comparação, mas a gente está falando do Dorival e do Jorge Jesus. Principalmente por causa disso aqui. Porque disso aqui, a diferença é que aqui tinha um Arão. E agora é o Thiago Maia. Porque na marcação o Thiago Maia é até melhor do que o Arão. Tinha o Gabriel Barbosa aqui e o Bruno Henrique mais aberto. Mas a meiuca aqui é basicamente daquele time de 2019. O Gerson, de vez em quando sobe, de vez em quando fica. Jogam em linhas. Às vezes, o Flamengo estava saindo com uma linha de 3, aqui, ó, com a linha de 3 assim, espetando mais o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, o Pedro, vou até ficar aqui para cima, o Pedro entrando mais na área, o Gabigol flutuando aqui, ó, dando opções, os laterais passarem, Fabrício Bruno, que estava no lugar do Léo Pereira, adianta para jogar mais dentro do campo, aí faz mais ou menos assim, ó, dentro do campo do adversário. Então o Flamengo saía de vez em quando com essa linha de 3, de vez em quando, normalmente, saía com essa linha de 4, tocando pelo lado, vindo o Thiago Maia e o Gerson pegar essa bola. Então tem uma variação muito grande nesse meio de campo aqui, com o Gabriel Barbosa flutuando aqui. Então já mudou taticamente de cara a saída de bola e o losango, que ele acabou com o losango e fez um quadrado. Esse quadrado, na minha opinião, dá mais proteção, porque não fica jogando basicamente com um volante. Joga com 2 volantes. A diferença do time do Dorival é que o João Gomes, ele pegava mais aqui. Ele já quebrava a linha aqui. E esse time do Flamengo, ele não vai quebrar tanto aqui, mas ele vai dificultar o adversário passar no meio de campo, além de proteger mais as laterais. Então o Flamengo inicia o jogo com essa formação, faz um gol com o Pedro entrando na área, o Ayrton Lucas vindo pelo canto, porque aí fazendo aqui um cruzamento, o Flamengo adianta todas as suas linhas, o Gabigol estava aqui por trás, os 2 meias aqui na frente, o Varela subiu e fechou, o time do Flamengo joga num certo bloco, mais junto, quer dizer, era junto com o Dorival, mas um pouco mais junto agora, e variando os lados. Então sai o primeiro gol do Pedro assim, o segundo gol do Gabigol, ele recebe a bola na área, fora da área, e botar aqui assim, tirar aqui, ó. Num passe, numa tabela entre Pedro e Gabriel Barbosa e o Gabigol aqui tira, chuta, o goleiro acaba defendendo, mas ainda a bola bate na trave e entra.
Flamengo tomou um gol. Estava sozinho, Ayrton Lucas tentou cabecear para trás, cabeceou mal, jogador da Portuguesa estava aqui sozinho, recebeu um presente, fez um gol. O Everton Ribeiro quase que faz um golaço, o Flamengo jogou tranquilo, a Portuguesa tentou uma outra vez adiantar a marcação, deu algum chute de fora da área, o Santos fez uma boa defesa. Depois tivemos o gol do Fabrício Bruno, né? Dentro da área aqui. Dentro da área aqui, ele acabou fazendo um gol, tão dentro da área. O passe. Agora não me lembro nem. O passe foi do Pedro. Foi uma bola roubada. O Pedro pegou a bola aqui, cabeceou, conseguiu girar, tocou para trás. E o Fabrício Bruno aqui colocou para dentro do gol. E o quarto gol foi o gol do Thiago Maia, numa bola aonde já não estava o Varela. Foi o Mateuzinho que foi até a linha de fundo aqui, cruzou para trás o Thiago Maia, que só escorou. Então, os 4 gols do Flamengo. O Flamengo fez algumas mudanças. O Flamengo terminou o jogo sem o Pedro, sem o Arrascaeta, sem o Everton Ribeiro, sem o Varela e sem o Gerson. Ele colocou, deixa eu pegar aqui, ele colocou ele botou o Mateuzinho, que contribuiu para o gol. Ele botou o Pulgar aqui no meio, junto com o Thiago Maia. Botou o Vidal aqui. Fez uma linha assim, ó, com Pulgar, Thiago Maia, Vidal aqui. Botou o Gabriel Barbosa por dentro. E pegou o Cebolinha, colocou aqui, Marinho aqui. E deixou aqui, que saiu. E o Pulgar de novo. Aqui. E terminou o Flamengo desta maneira aqui. O Flamengo terminou desta maneira. Com o Marinho, Gabigol, Cebolinha, o Vidal fazendo aqui a armação. O Pulgar fazendo um pouco mais o primeiro homem. O Thiago Maia estava subindo um pouco mais. Ayrton Lucas pelo lado esquerdo, o Mateuzinho pelo lado direito. O Flamengo deu uma desencaixada um pouco com essas mudanças, mas depois dos 5 minutos o time encaixou. Marinho e Cebolinha não ficaram tão abertos assim. Eles jogaram também um pouco aqui por dentro, dando brecha para os laterais passarem. Então, fez uma linha de Pulgar, Thiago Maia, Vidal, Cebolinha e Marinho, e o Gabriel Barbosa, os laterais aqui. Ele acabou fazendo um 4-2-3-1 no final do jogo. Ele fez algumas variações, começou de um jeito. Em um determinado momento do jogo, ele estava com Gabriel Barbosa na armação, com Pedro aqui na frente. Então já viu nesse jogo pelo menos 3 planos táticos do Flamengo para a temporada. O Flamengo venceu de 4-1, justo, não fez tanta força assim, tem uma diferença muito grande tecnicamente. Os jogadores ainda estão pegando ritmo, pegando a parte física. Então, foi um bom início de temporada aí para o time principal do Flamengo. Tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!